Olá, eu sou o Wilson, sou conselheiro do Clube de Aventureiros Aliança Júnior, aqui em Santos, São Paulo. Faço parte do grupo de oração Homens que Oram. Estamos nessa vigília para a honra e para a glória de Deus. Estamos orando pela Cesiane. Que Deus abençoe, guarde, que o Espírito Santo a inspire e que as palavras dela sejam um alimento das pessoas que procuram. Eu vou deixar com você uma reflexão do pastor Daniel, um pastor jovem, com linguagem jovem. E lembre-se, tudo por ele. Os céus proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação, do grão que faz a vida irromper, o esplendor, o invisível faz nascer, e uma voz com sons de glória ecoa em nosso coração. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele, a ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. Em oração e na palavra seguiremos, em um só corpo rendido à missão, e nossa voz com sons de glória irá romper a escuridão. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele.
isolamento. As portas fechadas da igreja não alteram a rotina de um verdadeiro adorador. As portas fechadas da igreja não alteram a rotina ou as rotinas de um verdadeiro adorador. Você sabe o seguinte, que nós vivemos uma tradição, né? Uma tradição cristã. Nós construímos algumas coisas ao longo da nossa vida cristã e a gente apresenta esses prédios que a gente constrói, essas construções todas, a gente apresenta diante de Deus como sendo, olha aqui Deus, tá vendo o que eu construí para o Senhor, olha aqui Deus, minhas 40 madrugadas, olha aqui Deus, meu ministério na igreja, olha aqui Deus isso, olha aqui Deus aquilo outro, mas a gente tem vivido na sua essência uma tradição de cristianismo, uma brincadeira de cristianismo, onde a gente se conecta com o mundo espiritual por 6 horas por semana. A semana tem 100 e poucas horas, mas a gente tira ali 6 horas, porque a gente vai na igreja no sábado, das 9 ao meio-dia. Aqueles que vão às 9, né? Porque tem aqueles que chegam só 10h30 na igreja. E aí você se conecta com o mundo espiritual. E aí você vai até o meio-dia. Depois você volta para casa. E aí, o que você faz no sábado à tarde? JA? Não tem JA mais, porque em muitos lugares o tal do JA tá falido. E aí você chega em casa e fica orando a Deus para vir logo o quê? Para vir logo o quê? A hora do pôr do sol de sábado. Porque no pôr do sol de sábado você vai ganhar a carta de alforria e você vai estar livre. Livre para quê? Livre para comprar uma pizza. Livre para chamar os amigos, livre para fazer o que quiser e se divertir. Por quê? Porque acabou o sábado. E o sábado da tradição, ele é chato, ele é horrível. O sábado da tradição é aquele sábado onde você não pode fazer nada. Não pode subir, não pode descer, não pode tomar banho. Eu fiz parte de uma igreja há muitos anos atrás que acampava no carnaval na beira da praia, lá no Nordeste. E aí no sábado ficava todo mundo olhando para a praia, olhando para o mar. Ninguém entrava no mar e ficava aquele calor e ninguém tomava banho, ninguém se refrescava e ficava aquele cheiro de humanidade no acampamento, porque as pessoas não podiam tomar banho no sábado. Não pode tomar banho. Porque não pode. O sábado da tradição é cheio de não podes. Não pode, não pode, não pode, não pode. E esse sábado da tradição é resultado de uma vida onde a adoração é ausente. Por quê? Porque você pega esse conceito dualístico, esse conceito dicotômico, herdado da Grécia antiga, onde você tem a sua vida normal e você tem a sua vida espiritual. Então você se conecta com a sua vida espiritual por 6 horas por semana, depois você larga isso e volta para a sua vida normal, onde você pode tudo. E geralmente você não tem conexão, não tem adoração, não tem Espírito Santo na sua vida. E o que acontece? Você vive morto a semana toda. E aí, para descarregar um pouco da sua consciência, o que você faz? Não, deixa eu ir na igreja no sábado. Ah, mas 9 horas é muito cedo, né? Então eu vou chegar às 10h30 para assistir o sermão. E aí o pastor vai falar alguma coisa, eu vou me confortar, vou sair de lá confortado, pronto para uma nova semana. Uma nova semana de vida normal. Não de vida espiritual, de vida normal. Onde eu passo ali a semana inteira com aquela carga espiritual que eu peguei no sábado, e aí eu fico a semana toda ali trabalhando normalmente, descarregando a minha bateria, e aí tá descarregado de novo no final de semana, eu vou lá de novo no sábado, só no sábado de manhã e tá resolvido. Domingo à noite eu não vou, quarta-feira culto de oração, e aí tá falido, ninguém vai, JA nem se fala, e essa é a vida de adoração que muita gente tem apresentado diante de Deus. Mas a adoração não é isso. Primeiro,
que não existe esse conceito dicotômico. Deus não quer o sábado. Deus não fala, ó, separa o sábado para mim. Deus não quer só o sábado, meu amigo. Deus quer a semana toda. E Deus quer 24 horas. E Deus quer você o tempo inteiro. O tempo inteiro. Primeira coisa que você precisa entender. Ou seja, a vida de adoração que você tem que desenvolver é uma vida onde você passa a semana inteira na presença do Senhor. E aí, ir à igreja, depois de passar a semana inteira individualmente na presença do Senhor, vai ter outro sentido, porque você vai se reunir com a coletividade, você vai se reunir com outros irmãos que passaram a semana também na presença do Senhor, e o sábado vai virar uma celebração, ou como diz Isaías, deleitoso e santo dia do Senhor. Quando fala essa palavra deleitoso, eu lembro do grego e do latim doce de leite. Deleitoso para mim é coisa boa, é coisa gostosa. Vem do grego doce de leite. Entende isso? É uma coisa boa. Dá água na boca o sábado. Por quê? Porque você passou a semana inteira na presença do Senhor. E aí você vai chegar no sábado e você vai celebrar na coletividade. Quando a Bíblia fala de adoração, nós precisamos ver o que Jesus fala sobre adoração. Quando o tema é adoração, melhor dizendo, nós precisamos ver o que Jesus fala sobre adoração. E agora eu vou te conduzir num raciocínio aqui, que se você entender isso que eu vou te falar agora, você vai ser levado a um pensamento de mudança de vida. Você está pronto? Vamos lá. João 4. João capítulo 4. Nós vamos ficar só no livro de João. João capítulo 4. Versos 23 e 24. A palavra de Deus diz assim. João 4, 23 e 24. Jesus falando com a mulher samaritana. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores, presta atenção, Jesus falando. Se você quiser interagir aí, vai mandando um glória, aleluia, qualquer coisa no chat aí para eu entender que você tá vivo aí no negócio, tá? Que eu não tô falando aqui pra câmera. Vai mandando um glória a Deus, aleluia, salve, qualquer coisa aí, vai mandando. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. E o verso 24 diz assim: Deus é espírito, espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Para começar, meu amigo, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, porque é assim que Deus quer ser adorado e é por esses que Deus tem procurado. Para começar, segundo ponto, Jesus falou de adoração e falou que a adoração vem pelo Espírito, Espírito e em verdade. Então, o Pai está procurando os que o adoram em Espírito e em verdade. Espírito, nós precisamos saber o que Jesus fala sobre o tal do Espírito. Volta um capítulo, João 3. João 3, geralmente, é o único verso conhecido do capítulo 3 de João, é porque Deus amou o mundo de tal maneira. E tem gente que fica recitando isso a vida inteira. E só sabe esse verso do capítulo 3 de João. Mas João 3 tá falando, tem uma conversa tão bonita de Jesus com Nicodemos ali em João 3, que a gente precisa dar uma olhada. João 3, volta lá. João 3, vamos ler do 1 até o 8. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Tá aqui minha Bíblia, tô lendo. Um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus. E lhe disse: Rabi,
Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Aí o texto segue dizendo assim: a isto respondeu Jesus. Olha o que Jesus fala. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o que? O reino de Deus. Para ver o reino de Deus, você tem que nascer de novo. Aí Nicodemos faz aquela pergunta boba: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Aí Jesus, com toda a paciência e tranquilidade, responde a Nicodemos: em verdade te digo, Nicodemos, quem não nascer da água e do espírito, olha o espírito, quem não nascer da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. E agora o verso 8 diz: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Primeira coisa, ou segunda, que eu vou te dizer agora em nome de Jesus. Presta atenção. Você quer entrar no reino de Deus? Quer ou não quer? Imagine que você está dizendo aí, quero. Ok. O único jeito de você entrar no reino de Deus é nascendo da água e do Espírito. O único jeito de você ver o reino de Deus acontecer é nascendo da água e do Espírito. Aqueles que não nascem do Espírito, aqueles que não têm o Espírito Santo de Deus, não poderão entrar no reino de Deus. A palavra é pesada. Ou você tem o Espírito, ou você não entra no reino de Deus. É o que Jesus está falando, não é o que eu estou falando. É o que a palavra de Deus está falando, é o que o próprio Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: em verdade te digo, aquele que não nasce da água e nem do Espírito não pode ver o reino de Deus. Não pode. Não vai ver, se não tiver o Espírito. E você vê em que a gente se meteu. Porque a gente entra numa tradição onde a gente se conecta com a tal da vida espiritual por 6 horas por semana e acha que isso é ter o Espírito Santo na vida. E acha que isso é ter uma vida de adoração, mas não é. Isso é uma vida morta. Como diz Ezequiel 37, no Vale dos Ossos Secos. Quando é que aqueles ossos se transformaram em alguma coisa? Quando houve a profecia foi dada, o filho do homem profetizou, Ezequiel, então os ossos se juntam, as juntas vão ali aparecendo, os músculos vão aparecendo, as veias vão aparecendo, tudo vai se constituindo, cabelo, pele, olho, tudo, mas eles não tinham o quê? Não tinham vida. Não tinham vida. Aí a voz diz: filho do homem, profetiza a esses o Espírito. E eles passaram a viver depois que o Espírito foi profetizado para eles. Onde tem o Espírito, tem vida. Onde tem o Espírito de Deus, tem vida. Você quer ver uma coisa? Você não tem uma vida normal e uma vida espiritual. Você é espiritual. Tudo na sua vida está no campo espiritual. O espiritual é o real. O que você não vê é o que de fato existe. O que você não vê é o real. A luta entre o bem e o mal, isso é o real. Aquilo que Deus está fazendo, isso é o real.
Aquilo que Deus, aquilo que Cristo está fazendo no santuário agora, nesse momento, isso é o real. Isso é o que existe. E isso é o campo espiritual. Esse é o campo principal da vida do ser humano. Ah, Daniel, como assim? Vai lá em Gênesis. Vai lá em Gênesis. Quando Deus está formando o homem, forma do pó da terra, aquele pedaço de barro está feito, a pele, bonito, maravilha, só que ele não tinha vida. O que Deus faz? Deus sopra. Ruá. O Espírito Santo, o Espírito de Deus é soprado para dentro do homem. E o homem passou a ser o quê? Alma vivente. É tão somente depois que o Espírito é soprado para dentro do homem que ele passa a viver. Portanto, o que a Bíblia está dizendo é que se você não tem o Espírito Santo, você está morto. Ah, mas Daniel, eu estou falando aqui, eu estou respirando aqui. Walking Dead. Você é um zumbi? Você está andando, está falando, mas se você não tem o Espírito Santo de Deus, você está morto? Você entende isso? Sem o Espírito Santo de Deus, você está morto. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Não tem o Espírito? Não tem. Você está morto. Porque essa vida que a gente leva de contato com o mundo espiritual por 6 horas por semana, isso é uma vida morta. Isso é uma vida sem o Espírito. É uma vida desconectada. Sabe para que serve um iPhone 11 sem conexão? Para nada. Se não tem 4G, se não tem Wi-Fi, não serve para nada. A vida sem a conexão com o Espírito diária, horária, minuto a minuto. Se você não se conecta com o Espírito Santo de Deus, se você não recebe na sua vida todos os dias a chuva temporã, se você não busca a presença de Deus todos os dias, se você não tem o Espírito Santo de Deus, a dose diária do Espírito Santo de Deus, você está morto. Walking Dead. Zumbi. E nada do que você fizer sem o Espírito de Deus, nada do que você fizer vai ser bom. Ah, mas eu tenho um ministério na igreja. Ah, mas eu faço parte do Caleb. Ah, mas eu tô lá na vigília. Não importa. Se você não tem o Espírito Santo de Deus, tudo que você faz é pecado. Tem gente que fica o tempo inteiro se perguntando assim: ah, Daniel, mas que tipo de música a gente tem que usar na igreja? Como é que a gente faz para o secularismo não tomar conta da igreja? Como é que a gente faz para a roupa das pessoas serem a roupa adequada para usar na igreja? Eu não sei, meu amigo. O que eu sei é que se o Espírito Santo de Deus atua na minha vida e atua na sua vida, a roupa que a gente usar vai glorificar a Deus. A música que a gente cantar vai glorificar a Deus. Aquilo que a gente fizer vai glorificar a Deus. Sabe por quê? Porque é o Espírito que está agindo em nós. E por falar no Espírito que age em nós, Jesus continuou o discurso dele em João 3, falando com Nicodemos. Ele continuou. Ele falou assim: Nicodemos, o vento sopra onde quer. Você ouve a voz do vento, mas você não sabe nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. Você não sabe. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você quer saber uma coisa, meu irmão? A gente tem vivido um cristianismozinho domesticado, de regrinhas que a gente vai inventando, das construções que a gente vai colocando, das paredes que a gente levanta diante de Deus, sabe? Olha aqui, Deus, olha aqui o que eu fiz, olha aqui o que eu construí, olha aqui minha música, olha aqui minha palavra, olha aqui o que o meu ministério, e a gente vai construindo. Ó Deus, eu fui na igreja no sábado, olha Deus, eu fui lá no domingo, Deus, olha aqui, quarta-feira, tô aqui na igreja, tô cumprindo o meu papel, tô fazendo a minha cartilha. Esse cristianismo domesticado, esse cristianismo dentro
dentro de uma cartilha. É um cristianismo que Deus tá nem aí. Deus tá nem aí para esse cristianismo. Porque esse cristianismo não tem o Espírito. Ele é morto. Não tem o Espírito atuando aí. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, aliás, meu amigo, eu vou te falar uma palavra agora. Tá na hora da gente parar com esse cristianismo domesticado. Você vai parar com isso hoje. Eu vou parar com isso hoje. Tá na hora. É hoje. É agora. É nessa madrugada que isso vai acontecer. Esse cristianismo doméstico, de tradições, vai acabar hoje. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito, o vento sopra onde quer. Você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. O Espírito Santo é indomável. Indomável. Você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Você não sabe o que ele vai fazer. O Espírito Santo não pode ser controlado. Você não pode achar que vai viver a sua vida normal e vai dar 6 horas para o Espírito Santo. Olha aqui, tá aqui minhas 6 horas, Senhor. Você pode usar, viu? Tô aqui na igreja, tô aqui. Você não pode achar que pode controlar o Espírito Santo de Deus. Você não controla, meu irmão. Porque o Espírito Santo é incontrolável. A revolução que ele quer fazer na sua vida é algo que vai destruir as suas bases, porque é isso que o texto bíblico faz com a gente. O texto bíblico desconstrói a nossa vida e reconstrói outra vez. Desconstrói aquilo que você apresenta diante. Olha aqui, Deus, minha justiça. Olha aqui, Deus, minhas ações. Olha aqui, Deus, meu ministério. Olha aqui, Deus, isso. Aí Deus olha para você, chama o Espírito Santo, faz: Espírito Santo, vem aqui. Derruba tudo. Derruba, joga no chão, quebra tudo, refaz. Tem uma musiquinha que rola muito aí no meio evangélico. As pessoas cantam isso direto. Ó Deus, me ajude a melhorar. Eu só sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Não vou falar aqui o grupo que canta, nem o autor da música, mas é o seguinte, meu irmão. Ajude a melhorar. Melhorar? Como assim melhorar? Deus não quer te melhorar, não, meu irmão. Deus quer pegar isso aí que você chama de vida e ele quer quebrar tudo, ele quer quebrar o vaso inteiro, quer jogar você no pó e vai te construir de novo no Espírito Santo dele. Deus não quer te melhorar, meu irmão. Deus quer te refazer. Ezequiel fala, vou tirar esse coração de pedra que tem dentro aí do seu peito e vou colocar um coração de carne onde o meu Espírito atua. Então, meu irmão, o Espírito quer desconstruir você. O Espírito quer tirar de você essa coisa toda que você inventou, esse cristianismo que você inventou. O Espírito não pode ser controlado. O Espírito faz o que quer. O Espírito faz o que quer. Talvez a maior dificuldade para mim e para você seja entender isso e entregar na mão do Espírito Santo a nossa vidinha, que a gente achou que, olha, tá aqui, eu tenho X anos de adventista, eu faço 40 madrugadas há 10 anos, olha, eu tô aqui e faço assim. Você acha que o Espírito Santo vai tomar você depois das 40 madrugadas, meu irmão? Entendo o que eu quero dizer. Não estou falando do programa da igreja. Esse programa das 40 madrugadas é essencial. Ele tem que acontecer. Mas não é só 40 madrugadas não, meu irmão. É as suas madrugadas inteiras. Todas. Da sua vida inteira. Você está entendendo? É em todo dia. O Espírito Santo tem que agir na sua vida todo dia. Não é só 40 dias. É o tempo todo. O programa tem a sua beleza. E eu não estou falando aqui do programa. Me entendam, por favor. Não estou falando do programa da igreja. Esse programa é necessário, tem que acontecer. A igreja vive de programas, a igreja faz os programas e te dá opções para que os membros possam interagir, ter a sua vida despertada. Agora, se você procurar entender o que o texto bíblico está dizendo, Jesus está falando assim, aquele que não nasce da água e não nasce do Espírito não pode ver o reino de Deus. Você quer ver o reino de Deus, você quer estar no reino de Deus, então você precisa nascer do Espírito. O vento sopra onde quer, o Espírito é indomável.
E ele faz o que ele quer. Você quer ver um exemplo disso? Depois você pega a sua Bíblia e lê Atos 8. Felipe e o etíope, eunuco. O anjo do Senhor chama Felipe e fala assim: Felipe, vai lá porque tem um camarada lá que está precisando da sua ajuda. Aí o Felipe faz: opa, tô aqui. Lá vamos lá. Perceba, o anjo manda, Felipe vai. Aí Felipe vai, encostou na carruagem do camarada e ele estava lendo Isaías, o servo sofredor, Isaías 53. E ele faz assim, aí Felipe cola no camarada e faz: aí, você tá entendendo aí que você tá lendo? Aí o camarada fala assim: como é que eu vou entender se ninguém me explica? Aí Felipe, você quer que eu te explique? Aí o camarada: claro. Aí o Felipe: opa, vou te explicar agora. E aí falou com o camarada: olha aqui, ó, esse aqui é Jesus, tá? Que veio aqui, fez isso, explicou a profecia inteira pro eunuco. Aí o eunuco falou assim: rapaz, tem alguma coisa que me impede de ser batizado agora? Aí Felipe falou assim: não. Aí a carruagem parou, aí tinha um rio ali, um rio. Aí desceram no rio, Felipe foi lá e batizou o eunuco, etíope. Tá batizado em nome do Senhor Jesus. Que coisa louca! O anjo mandou assim: Felipe, vai lá, porque tem um camarada que tá precisando de você. Aí Felipe: opa, tô aqui. Veja, não tem agenda própria, é a agenda do anjo, é a agenda de Deus. Opa, lá vai Felipe. Foi lá, fez a coisa acontecer, explicou, pregou, batizou. E aí o eunuco agora está entendendo. O Espírito Santo atuou na vida daquele eunuco, daquele etíope, e ele começou a entender. E ele levou o evangelho para os seus, para aqueles que eram da família dele, do povo dele. Ele era um influente, um funcionário influente da rainha da Etiópia. Ele era um camarada da alta sociedade da Etiópia. Ele levou o evangelho para aquele povo. E quem sabe o evangelho já chegou na Etiópia nessa época por causa daquele homem e porque Felipe obedeceu a ordem do anjo. Que coisa louca! Mas você não viu ainda a coisa louca que aconteceu. Depois desse episódio, diz o texto bíblico que o Espírito Santo pegou Felipe e arrebatou Felipe. Levou Felipe embora para outra missão. Meu amigo, que coisa louca. A experiência do eunuco, como diz o Rodolfo Abrantes, é uma experiência fantástica, é maravilhosa. Mas a experiência de Felipe é muito louca, meu irmão. Foi com a ordem do anjo. Chegou lá, pregou pro camarada. Acabou, pregou, batizou. Ok, o Espírito Santo falou aqui, ó. Pega você, já leva para outra missão. E lá vai Felipe para outra missão, arrebatado pelo Espírito. Que coisa louca! Felipe não tinha agenda. Felipe não tinha. É o Espírito Santo, meu irmão, que tá levando. Leva, arrebata, já vai para outro lugar. O Espírito Santo é indomável. Ele faz o que ele quer. Você não pode controlar o Espírito. Essa vida domesticada que você está apresentando diante de Deus, quando você liberar, quando você deixar, quando você permitir, sabe o que vai acontecer, meu irmão? O Espírito Santo vai quebrar isso aí tudo. Quebra tudo. Agora é o seguinte, meu irmão, quem manda sou eu. Você vai ser guiado pelo Espírito, vai ser guiado por mim. Porque a Bíblia diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Você entende isso? Você entende isso, meu irmão? Jesus acabou de dizer para você o seguinte, João 3. Quer ver o reino de Deus? Quer ver o reino acontecer? Quero. Quer estar no reino de Deus? Quer estar na nova terra? Quer estar lá? Quero. Nasça do Espírito. Nasça do Espírito. Ou você nasce do Espírito, ou você está fora do reino de Deus. Ou você tem o Espírito, ou você está morto. Porque o único jeito de ser considerado vivo, segundo o texto bíblico, é tendo o Espírito dentro de você, soprando, comandando, controlando, te levando como vento daqui para lá, de lá para cá, e você entra no elevador, entrou o vizinho, vixe, o reino de Deus chegou pro vizinho. Por quê? Porque o Espírito Santo está atuando em você.
Você entende isso? E veja, Deus tem urgência, Deus tem pressa. Portanto, quando Deus quer revolucionar o mundo, ele lança os dons do Espírito na vida dos servos dele e a coisa começa a acontecer. Meu amigo, você não tem mais agenda própria, você não tem mais vida própria, agora é o Espírito quem manda em você. E você se coloca diante de Deus como um servo, como Paulo diz lá em 1 Coríntios 4. Vós sois ministros de Deus. E essa palavra ministros, no grego, é traduzida como servos. E para ser mais exato ainda na tradução, é o tal do rupereta. Sabe quem é o rupereta que Paulo está falando? É o remador do terceiro escalão. Sabe aqueles barcos triremes que tinha na Grécia Antiga? Os barcos eram movidos a remo, não tinha motor, não tinha gasolina, não tinha fumaça, não tinha vela, não tinha nada disso. Era remador. E geralmente os remadores eram escravos, servos, que iam servir ali só para remar. E tinha o primeiro piso de remadores. Então tinha remador de um lado, remador do outro, 20, 30 remadores de um lado, 20, 30 do outro. Aí tinha o segundo piso de baixo, mais remadores de um lado e de outro. E o terceiro piso, lá no porão, mais remadores de um lado e de outro. Paulo está falando que os ministros, os servos, são esses remadores lá do último escalão. Esse é você. Remando. Remando. E quer saber de uma coisa? Tem gente que acha que tem autoridade na igreja, né? Que quer mandar na igreja. Eu quero comandar. Eu sou autoridade. Tem pastores que se acham que tem autoridade. Eu tenho autoridade. Tem igrejas que são baseadas na autoridade de um homem, um pastor. E ele comanda a igreja. E ele fala e todo mundo segue. E aí você fala assim, não, mas na igreja adventista não é assim. Não, é sim, sabe por quê? Por causa da tradição. Tem gente que só vai para a igreja para ouvir. Ouvir quem? Ouvir o sermão, ouvir o pastor. Porque o pastor precisa me dizer alguma coisa para que eu tenha uma vida espiritual, pelo menos um pouquinho de 6 horas de vida espiritual por semana. Aí eu tenho que ouvir o pastor tem que me dizer alguma coisa. E se eu não ouvir, e se ele chega na igreja e o sermão é feito pelo Severino, que o Severino não sabe nem falar direito, mas o Severino está lá usado pelo Espírito, prega o sermão, mas você olha assim, é o Severino, o sermão hoje não foi bom. Ai, o culto hoje não foi legal. Ai, mas o louvor estava tão michuruca. Ai, você vai para consumir, você vai para a igreja para consumir. Essa é a tradição do morto do Espírito. Ele vai para a igreja para consumir. Então ele precisa de uma autoridade. Ele precisa que alguém tenha e haja com autoridade. Meu irmão, em nome de Jesus, não existe autoridade humana na igreja. A autoridade é divina, a autoridade é da palavra de Deus. E a palavra de Deus está dizendo para você diretamente, você não precisa que o seu pastor pregue para você para que você tenha uma vida. Para que você tenha o Espírito Santo. Você basta ir ao texto. E o texto está dizendo para você que se você não nascer do Espírito, você não vai ver o reino de Deus. Vá no texto. A autoridade está no texto. O Espírito quer falar a você através do texto. Você não precisa que alguém mastigue a palavra, que alguém mastigue o sermão e jogue para você no púlpito no sábado. Você não precisa disso. Quando você desenvolve uma vida de adoração diária, buscando o Senhor, estando ali na presença do Senhor, recebendo o Espírito todos os dias, quando você vai na adoração coletiva, não importa quem prega, não importa quem vai falar, não importa quem vai cantar, não importa quem vai estar. Como a Melina acabou de falar, você vai estar na igreja, sabe por quê? Porque você ama estar na presença do Senhor. Você leva o culto, você não vai consumir o culto, você vai levar a oferta, a sua vida, a sua adoração diante do altar do Senhor. Você está entendendo isso? Você está entendendo isso nessa madrugada? Ou você achou que eu ia vir aqui na madrugada para te falar o quê? Porque o Espírito está dizendo, fala isso. Não sou eu. Por mim, eu estava dormindo agora. Estava dormindo.
A noite foi feita para dormir. Eu estaria dormindo agora. Mas o Espírito Santo falou assim: Pastor Cândido, convida o Daniel, ele vai falar. E o Espírito Santo já falou, já me guiou ali, já falou: você vai falar isso. E você vai chegar na madrugada e você vai falar isso. Eu estava morrendo de sono antes de eu entrar aqui agora. Mas agora eu estou aceso no Espírito para te dizer exatamente isso. Você precisa nascer do Espírito, meu irmão. Você precisa nascer do Espírito. Senão você não vai ver o reino de Deus. Você entende isso? Você tem que nascer agora do Espírito, agora. Agora. Porque é o Espírito Santo que está falando agora, no seu coração. Eu tenho certeza que você está sentindo o seu coração arder aí. Você precisa nascer do Espírito agora. Agora. Nesse momento. O Espírito Santo precisa tomar conta da sua vida agora. E veja, ele vai quebrar as bases. Ele vai derrubar tudo. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Deixa ele fazer a obra. Você vai ser levado como vento. Para lá e para cá. Você não sabe para onde é que vai, nem sabe para onde é que vem. Porque o Espírito Santo é quem vai conduzir você agora. Deixa o Espírito trabalhar na sua vida. Você precisa entender essa mensagem. Porque se você não entender, você é um morto-vivo. Você é um walking dead que vai ficar fora do reino de Deus. Ou você tem o Espírito, ou você está morto. Você entende isso? Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que você está entendendo a palavra do Senhor nessa noite para você. Eu tenho certeza que nesse momento o Espírito Santo está incomodando você, está sacudindo você. Talvez tenha alguém que tenha entrado nessa vigília, ficado aqui nessa vigília, que esteja vivendo essa vida morta, essa vida de defunto, essa vida, sabe, desconectada. E você está aqui na vigília agora. E foi exatamente para esse momento que Deus me trouxe aqui, para falar para você que está na madrugada aí. Tem gente que fica: ai Deus, me ajuda, Pai, me ajuda a arrumar minha vida, me ajuda a fazer isso, me ajuda a fazer aquilo outro, meu irmão. Meu irmão, quando o Espírito Santo tomar conta de você, ele vai derrubar tudo. Tudo isso que você está fazendo aí, tudo isso que você está montando aí, ele vai derrubar tudo. Vai derrubar tudo, vai jogar tudo no chão. E ele vai reconstruir você. Deixa o Espírito atuar na sua vida. Porque quando o Espírito soprar na sua vida, Joel 2 vai acontecer. Joel 2 vai acontecer na sua vida. Porque Deus tem pressa. Você sabe que é a obra que Deus está fazendo. E com isso eu vou encerrar. Deus está fazendo uma obra agora. Desde o começo da humanidade, desde o Gênesis até o Apocalipse, você vai ver Deus fazendo uma obra. E essa obra tem a ver com vindicar o próprio caráter dele. É o que Deus está fazendo, meu irmão. Aí você fala assim: não, mas quando Jesus voltar, acabou tudo. Não, não acabou não. Não acabou não. E tem gente que fala: não, porque o céu, lá no céu vai ter animal, lá no céu vão viver para sempre. Não, você não vai viver para sempre no céu. São 1000 anos só no céu. 1000 anos. 1000 anos no céu para comprovar aquilo que Deus está fazendo agora. Você vai passar 1000 anos no céu comprovando. Porque o seu destino é aqui, a nova terra restaurada. O céu é 1000 anos para comprovar o que Deus está fazendo. E depois que passarem os 1000 anos, todos nós vamos concluir o seguinte: Deus é justo. Satanás que ficou preso aqui pelas circunstâncias, porque os ímpios mortos, a terra não tem ninguém, está vazia, só os demônios e Satanás, e não tem ninguém para tentar, não tem ninguém, não tem nada para fazer. 1000 anos de depressão do demônio aqui na terra. E nós lá no céu, comprovando aquilo que Deus está fazendo. Depois do final dos 1000 anos, comprovamos? Comprovamos. Deus é justo? É justo. Desce a cidade santa. Desceu. Quando a cidade santa desce, os ímpios ressuscitam.
Aí os ímpios de todas as eras ressuscitam. Aí tá lá no meio Mussolini, tá Hitler, tá a turma dos corruptos do Brasil aí que assaltaram todo mundo. E tá todo mundo lá no meio da fusarca. Aí Satanás faz assim: opa, agora eu se consagro. Agora eu vou fazer a festa. E Satanás reúne todo mundo para tomar conta da cidade. Só que quando ele faz essa reunião aí, Deus usa de uma tecnologia que a gente não sabe, que a gente desconhece, e coloca na mente de cada um o momento exato onde eles desprezaram a graça do Senhor. Assim, não vai se perder quem pecou, meu irmão. Você não perde, não se perde porque pecou, você se perde porque rejeitou a graça do Senhor. Porque quando Cristo morreu na cruz, o seu pecado foi pago. Agora, rejeitar a graça é rejeitar o Espírito de Deus, é rejeitar a vida. E aí, lá naquela multidão, todos os que rejeitaram o Espírito de Deus, rejeitaram a graça de Deus, rejeitaram a vida de Deus, vão fazer assim: eu rejeitei. Deus é justo, pode me destruir. Aí Deus, na sua infinita misericórdia, vai atender a oração desses e vai lançar fogo. Fogo do céu vai consumir todos e todas. E Satanás lá no meio. E ele também vai reconhecer, e todo joelho vai se dobrar antes disso, todo joelho vai se dobrar e vai reconhecer que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus o Pai. Fogo do céu desce, consome tudo, a terra está restaurada, agora começa a nossa eternidade. O pecado está resolvido. Deus é amor, o universo inteiro comprovou isso, o caráter de Deus está vindicado. Começa a eternidade. Aí eu vou sumir no meio da eternidade, você não vai me ver por pelo menos 2 eternidades. Vou sumir no meio, vou me embrenhar no meio da eternidade. Oh, coisa boa! Agora, meu irmão, você quer estar lá? Quer estar no reino de Deus? Quer estar na eternidade? Quer estar na nova terra? Espírito Santo, você tem que nascer do Espírito agora. Eu vou cantar. E você já sabe a música que eu vou cantar. Quando o Espírito soprar. Porque eu não posso falar a noite inteira. Tem mais coisa para acontecer. Mas o recado da noite é esse. Quando o Espírito soprar, você precisa nascer do Espírito agora. Quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar. Nossos velhos sonharão. E a igreja mudará quando a comunhão for a arma principal. E a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Por que será que ainda não aconteceu? Por que razão não temos fogo a queimar? Pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar. Por que razão? Por que será? Temos tudo nas mãos,
mas não há fogo no altar. Mas quando o vento do Espírito sopra, tá soprando aí agora, na sua vida, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, nossos velhos sonharão e a igreja mudará quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito, viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar, viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Vamos orar? Pai, não temos outro pedido. Precisamos nascer do Espírito, Senhor, agora, nesse momento. Concede isso para nós, Senhor. Concede essa bênção para nós. A tua palavra diz: pedi, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, aquele que busca o encontra, e aquele que bate, abrir-se-lhe-á. E a tua palavra está falando do Espírito Santo. Mateus 7, Lucas 11, Jesus está falando que aquele que pede tem que pedir o Espírito. Jesus está dizendo para nós em João 3 que aquele que não nasce do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então, Deus, eu quero ver o teu reino. Então, por favor, me faça nascer do Espírito, Senhor. Essas pessoas que estão aqui, Deus, nessa live e nessa vigília, também querem ver o teu reino. Então, Senhor, nos faça todos nascer do Espírito agora, nesse instante. Porque sem o Espírito a vida não faz sentido. Porque sem o Espírito nós estamos mortos. Porque se não somos guiados pelo Espírito de Deus, nós não somos filhos de Deus. Esse é o nosso pedido. Que o Senhor nos conceda o teu Espírito agora, nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Os céus proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação, do grão que faz a vida irromper, o esplendor, o invisível faz nascer, e uma
nós.